O verdadeiro cristianismo é demonstrado pelo serviço aos outros, refletindo o amor de Cristo em todas as nossas ações. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 27 e 28. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O verdadeiro cristianismo se mostra no serviço desinteressado aos outros, e especialmente no ambiente de trabalho, como Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele explicou que não veio para ser servido, mas para servir e sacrificar sua vida por muitos. Ao fazer isso, Jesus estava ensinando sobre a verdadeira natureza da liderança no reino de Deus, corrigindo a ideia equivocada de seus discípulos sobre poder e prestígio. Ele mostrou que a grandeza aos olhos de Deus não se mede pelo sucesso ou pela posição, mas pela disposição de servir e colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Esse exemplo de humildade e serviço deve nos inspirar a reavaliar nossas prioridades pessoais e profissionais, cultivando uma mentalidade de serviço que reflete o caráter de Cristo em tudo aquilo que fazemos. Podemos ler na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, onde ele nos diz: Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Devemos dedicar tempo e esforço para servir aos outros, especialmente no nosso ambiente de trabalho, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Ele demonstrou isso ao lavar aos pés dos discípulos, um gesto de humildade descrito no Evangelho de João. Ele nos convida a imitar essa atitude em todas as áreas da nossa vida. Ao nos dedicarmos ao serviço, mesmo em tarefas simples, mostramos o amor dele aos outros e refletimos o seu caráter, abrindo portas para que Deus transforme nosso local de trabalho em um local onde sua glória possa ser evidente. O verdadeiro cristianismo é mostrado pelo serviço aos outros, priorizando ajudá-los acima dos nossos próprios interesses e até além do nosso status. O apóstolo Paulo nos lembra em Gálatas que se nos considerarmos importantes demais para servir, estamos nos enganando. Isso desafia nosso orgulho, reconhecendo que Deus valoriza mais o serviço do que a posição. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos, um exemplo supremo de humildade e amor. Hoje, podemos seguir esse exemplo ao ajudar nossos colegas, estendermos a mão aos necessitados e mostrar compaixão em todas as situações. Embora seja natural buscar reconhecimento e glória pessoal, somos chamados a refletir o caráter de Cristo através de um serviço humilde, revelando assim o amor e a graça de Deus ao mundo. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Precisamos avaliar profundamente nossas vidas e reconhecer onde temos falhado. Muitas vezes podemos ser até egoístas, alegando falta de tempo e priorizando nossos próprios desejos em detrimento das necessidades dos outros. Ignoramos colegas que precisam de ajuda e focamos apenas em nossos objetivos pessoais, às vezes aproveitando até da comunidade cristã sem contribuirmos com nada. É hora de mudarmos isso. Devemos reorganizar nossas prioridades, colocando o serviço aos outros em primeiro lugar. No ambiente de trabalho, devemos praticar o amor e a compaixão, lembrando que fomos chamados para servir, não para ser servidos. Não podemos fechar os olhos às necessidades dos outros enquanto buscamos nossa própria glória. Podemos ler no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 3, onde Paulo nos diz: Porque,
Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Somos lembrados de que não devemos pensar ser grandes demais para ajudar os outros. A verdadeira grandeza no cristianismo reside na humildade e no serviço. Participar de ministérios na igreja, usar nossas habilidades para beneficiar outros e atender às necessidades dos colegas de trabalho são maneiras de refletir o coração de Cristo. O altruísmo é central na fé cristã, mostrando nossa interdependência e a importância da comunidade. Ao dedicarmos tempo para servir, manifestamos o amor de Deus e cumprimos nosso propósito divino, vivendo o Evangelho de forma concreta e transformando nosso ambiente ao redor. Jesus Cristo nos ensinou que não devemos nos considerar grandes demais para ajudarmos alguém, pois Ele mesmo veio para servir ao invés de ser servido. Ele exemplificou o verdadeiro cristianismo através do serviço altruísta aos outros, mostrando o amor prático de Deus por nós. Seguir seu exemplo não só nos transforma, mas também impacta positivamente aqueles ao nosso redor, tornando o nosso serviço uma expressão tangível do amor e da compaixão de Deus. Para criarmos um ambiente de trabalho amoroso e solidário, devemos demonstrar o amor de Deus em todas as nossas ações, seguindo o exemplo de Jesus que veio para servir. O serviço altruísta não apenas testemunha o amor de Deus, mas também nos transforma e o ambiente ao nosso redor. E com a graça de Deus, podemos priorizar o serviço e viver como verdadeiros discípulos do Senhor, edificando uns aos outros em amor. O verdadeiro cristianismo é demonstrado pelo serviço aos outros, refletindo o amor de Cristo em todas as nossas ações.